A Gênese segundo o Espiritismo, capítulo 11, a Gênese espiritual, 11.2, união do princípio espiritual à matéria. 10. Tendo a matéria que ser objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse atuar sobre ela, pelo que veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Tendo a matéria que ser, no mesmo tempo, objeto e instrumento do trabalho, Deus, em vez de unir o espírito à pedra rígida, criou, para seu uso, corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todas as impulsões da sua vontade e de se prestarem a todos os seus movimentos. Então, nós temos que prestar atenção que esse princípio espiritual, esse espírito inteligente, ele vai ter que ter um corpo para que ele possa desenvolver suas potencialidades. É o Caminho da Luz, Evolução em Dois Mundos, nós vamos ver lá as explicações de como se deu a base do desenvolvimento. Até um dado interessante, quando entra uma partícula de cobre nas folhas lá das algas, elas começam então a desenvolver o princípio da consciência. O cobre, então, é fundamental para desenvolver os princípios conscienciais. E com isso, todo um processo de aprimoramento, desenvolvimento das relações corpo-espírito vão passando ao longo do caminho até chegar a um ser que pensa e até chegar a um ser que discerne. Que pensar e discernir são coisas diferentes. A ter consciência dos seus atos. Portanto, o trabalho desses corpos organizados. Lembrando que corpo organizado hoje entendemos desde a do vírus, que é um dos seres mais primitivos, até o ser humano, inclusive as plantas. O corpo é, pois, simultaneamente o envoltório e o instrumento do espírito, e, à medida que este adquire novas aptidões, reveste outro invólucro, apropriado ao novo gênero de trabalho que lhe cabe executar, tal qual se faz com o operário a quem é dado um instrumento menos grosseiro, à proporção que ele se vai mostrando apto a executar obra mais bem cuidada. Olha que interessante. Então, a gente vai vendo que todos os corpos têm um espírito inerente às condições daquele corpo. E todo espírito vai plasmar, a gente vai ver mais à frente, um corpo com as qualidades, com as condições inerentes à necessidade dele próprio. Então, a gente vai ver as plantas têm um corpo de uma planta, inerente às condições e qualidades daquele princípio inteligente que está ali adquirindo qualidades. Quanto vai chegando no reino animal, cada um vai desenvolvendo as suas potencialidades. Aí nós vemos os animais que foram domesticados, aqueles que vão aprendendo e vão desenvolvendo raciocínio e entendimento, ainda rudimentar, mas eles aprendem a conviver. O interessante é que o cachorro quer ter sempre um dono. E o gato quer ter sempre uma casa. Então a gente vai vendo que tem os seus diferenciais. Assim como as aves, tem algumas que gostam de estar perto dos seres humanos. 11. Para ser mais exato, é preciso dizer que é o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o, ele desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Deus fornece ao espírito os materiais, cabe ele empregá-los. Bom, na época do Kardec isso era bem claro que era desse jeito, não tinha tantas intoxicações. Hoje a epigenética vai nos mostrando que certas substâncias interferem na qualidade de quem vai nascer. Tivemos a época da talidomida, que as pessoas nasciam com as mais variadas deficiências. Aí a pessoa fala assim, mas tem um passado que tem que ser reparado, mas também tem um futuro que precisa ser conquistado. Tudo bem, nós vamos ver que tem o passado, que tem o futuro que precisam ser conquistados. E dentro desses princípios, dentro dessas condições, todos vão passar por aquilo que é necessário, por aquilo que se faz necessário para o conjunto todo da harmonia geral, para o crescimento. E assim, tudo vai aperfeiçoando, tudo vai aprimorando, tudo vai tendo as condições de crescimento, de aperfeiçoamento, de melhoria.
E tem as intercorrências que muitas das vezes fogem àquilo que nós entendemos do nosso acanhado ponto de vista como certo ou como errado. Mas nós temos que entender que hoje existe a epigenética até para a própria sobrevivência da raça humana na Terra, para não tomarmos atitudes totalmente destrambelhadas como muitas das vezes tomávamos. É assim que as raças adiantadas têm um organismo ou, se quiserem, um aparelhamento cerebral mais aperfeiçoado do que as raças primitivas. Desse modo, igualmente se explica o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às linhas do corpo. Veja capítulo 8, item 7, a alma na Terra. A alma da Terra. E a nota explicativa da 375 que vai ampliar os conceitos aqui existentes. É importante que a gente entenda uma coisa muito básica. Na época de Kardec, tinha-se várias crenças e ele estava envolto naquela situação. Nós temos que respeitar. Mas existem, logicamente, pessoas mais inteligentes, pessoas menos inteligentes. Dentro de uma sala de aula, a gente vê que aquelas pessoas que tiravam nota altíssima e aqueles que ralavam, como nós mesmos, e não tiravam notas tão altas. Então existe inteligência diferente em cada pessoa, mas não era raça, eram pessoas, espíritos encarnados que tinham mais inteligência do que os outros, que têm mais inteligência do que os outros. A todo momento a gente vê assim. No futebol, por exemplo, tem jogadores que usam da inteligência para fazer jogadas maravilhosas, e outros não conseguem mais do que ser um elemento dentro de campo, alguém que integra o time. E outros nem conseguem desenvolver a potencialidade para jogar em um time. Então todas essas características, todas essas diferenças vão transformando, vão transcendendo, mostrando para nós. Portanto, não é uma raça, são espíritos que estão dentro de uma raça, que são mais inteligentes ou que são menos inteligentes. Por quê? Vai sempre existir pessoas com mais potencial ou menos potencial, de acordo com o conjunto de qualidades e características que vai fazer a diferença ao longo dos tempos, das épocas. 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, tem, por adiantar-se, que fazer uso das suas faculdades rudimentares a princípio. Por isso é que reveste um envoltório adequado ao seu estado de infância intelectual, envoltório que ele abandona para tomar outro, à proporção que se lhe aumentam as forças. Então, cada vez, em cada encarnação, o espírito vai trocando de envoltório e sempre ele dá um jeito de aperfeiçoar o próximo envoltório. A evolução das espécies foi essa técnica. Lógico que além da força do espírito que vai imprimir as características necessárias ao corpo físico, tem os engenheiros siderais, aqueles magnetizadores, aqueles espíritos que vão ajudá-lo, ampliando o seu poder mental para que ele influa naquele corpo ao ponto de adquirir as características necessárias àquela atividade que ele vai exercer ou a função evolutiva que ele tem para desempenhar. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios a receber espíritos, em todos os tempos os espíritos, qualquer que fosse o grau de adiantamento que houvessem alcançado, encontram os elementos necessários à sua vida carnal. Então, a gente vai vendo que sempre vai ter as necessidades do processo evolutivo, as necessidades que cada um vai passando pela evolução física, pela evolução carnal e todas as mais variadas características, mais variadas possibilidades evolutivas. E como existe espíritos mais evoluídos em outros planetas, assim como na Terra tem variadas gamas de evolução em vários níveis, em várias raças, em vários países, em vários continentes, tem os mais variados níveis de evolução, espíritos muito evoluídos, os poucos evoluídos, espíritos muito intelectualizados, espíritos pouco intelectualizados, e espíritos presos a um corpo que não lhe permite manifestar a sua intelectualidade e nem a sua espiritualidade, a sua evolução, porque é uma prova que ele está passando, uma expiação, ou seja, temos uma infinidade de situações que mostra que tem alguma coisa diferente. 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre.
O espírito, para quem este, carente de vida, se torna inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. O espírito está sempre adquirindo qualidades. Conforme explicamos anteriormente, a energia vital vai diminuindo, mas a capacidade intelectual, poder mental do espírito vai expandindo, vai aumentando. Com isso, cada um com as suas devidas características, cada um com as suas devidas possibilidades, vão ascendendo, vão crescendo. E o corpo físico ele vai perdendo vitalidade, ele vai entrando pelo processo de envelhecimento até a sua extinção. Assim como a gente troca uma casa quando ela está muito ruim, uma roupa quando ela está muito velha, tudo vai passando pelos processos de adaptação, de interação, de melhoria e de crescimento espiritual. 14. O corpo, conseguintemente, não passa de um envoltório destinado a receber o espírito. Desde então, pouco importam a sua origem e os materiais que entram na sua composição. Seja ou não o corpo do homem uma criação especial, o que não padece dúvida é que tem a formá-los os mesmos elementos que os dos animais, a animá-lo o mesmo princípio vital, ou por outra, a aquecê-lo o mesmo fogo, como tem a iluminá-lo as mesma luz, e se acha sujeito às mesmas vicissitudes e às mesmas necessidades. É um ponto este que não sofre contestação. Então, o nosso corpo físico, assim como o corpo dos animais, tem as mesmas constituições. Tem a mesma constituição em todos os aspectos. E, com isso, nós vamos passando por várias condições, por vários processos de melhoria, de aperfeiçoamento, até chegarmos à plenitude do nosso ser. E com isso, todos nós nos aprimoramos, nos aperfeiçoamos e adquirimos qualidades espirituais. E tudo que alimenta um animal, alimenta também o ser humano. Mas o que faz a diferença? A vibração e o espírito. Aí a pessoa fala assim, mas e o código genético? Está diretamente ligado ao espírito. Lógico que a genética tem a sua força, mas algumas características, como a intelectualidade, vai estar muito ligada ao espírito, que está reencarnando. E as intoxicações. A não se considerar, pois, se não a matéria, abstraindo do espírito, o homem nada tem que o distinga do animal. Tudo, porém, muda de aspecto logo que se estabelece a distinção entre a habitação e o habitante. E aqui a gente entende que o Kardec estava querendo dizer que o ser espiritual, ele encarnado num ser humano, e o processo evolutivo é sempre crescente, então aqueles que estão no ser humano vai sempre ser ser humano. Aqueles que estão nos animais são sempre animais. Mas aquele princípio inteligente que está lá nos animais, ele tem suas limitações. Aquele que está no ser humano também tem suas limitações, mas tem suas potencialidades. Por isso nós temos que distinguir que existe um corpo orgânico que compõe todos os seres vivos e tem um diferencial que é esse princípio inteligente. Ou numa choupana, ou envergando as vestes de um campônio, um nobre senhor não deixa de o ser. O mesmo se dá com o homem. Não é a sua vestidura de carne que o coloca acima do bruto e faz dele um ser à parte. É o ser espiritual, o seu espírito. Aí ele vem colocando aqui para a gente o seguinte: nós, como seres humanos, ao reencarnarmos, levamos conosco as nossas qualidades. E não importa onde estivermos encarnados, carregaremos as nossas qualidades. E a gente vê muito isso no dia a dia. Às vezes a gente vê uma pessoa com grandes potenciais econômicos e culturais, mas é uma pessoa que a gente vê que é rude. E às vezes vemos uma pessoa muito simples, muito pobre, mas é uma pessoa fina de trato, muito educada. Então, a gente vê que tem conquistas espirituais diferentes nessas pessoas. E isso são fatos que a gente vai vendo, que a gente vai deparando no nosso dia a dia, na nossa vida.